indígenas. Qual é o seu lugar na história do Brasil? Normalmente invisíveis enquanto sujeitos históricos. No entanto, nas últimas décadas, os historiadores vêm demonstrando o protagonismo dos indígenas tanto na questão dos conflitos de terra, como também na sua resistência em relação à política assimilacionista dos governos colonial, imperial e boa parte do período republicano. Paulatinamente, os indígenas vão passando da invisibilidade construída para o protagonismo conquistado. Nos dias de hoje, são mais de 305 etnias. Quando os colonizadores portugueses desembarcaram no Brasil no século XVI, ali habitavam os puris, Tupinambá, Yanomami, Guarani, Aimoré, Tupiniquim, Botocudo, Goitacá, Pataxó, Bororó, Tapajós, Charrua, Tremembé, Carajá, Chavante, Caeté, Potiguar, Tapuia, Jurunas, Abacaxis, entre muitos outros. O objetivo desse documentário é mostrar tão somente a presença dos Puri e Coroado, indígenas que habitaram a região serrana fluminense, onde havia igualmente os Coropó e Goitacá. A Carta Geográfica elaborada em 1767 descrevia a região serrana como sertão ocupado por índios bravos. Naquela época, a palavra sertão significava que estava distante da costa marítima. Já índios bravos, o fato de não terem sido ainda aldeados ou catequizados. Vamos conhecer aspectos culturais dos Puri e Coroado através dos relatos dos viajantes europeus que tiveram contato com eles no século XIX. Formavam o mesmo povo em um passado não muito remoto, partilhando língua e cultura, mesmo após a divisão ocorrida entre seus clãs. Atualmente, os Puri e os Coroado não mantêm mais essa divisão. Essa separação se sustentou por algumas gerações e explorada politicamente pela coroa portuguesa e pelo Império Brasileiro. Tiveram contato com os Coroado e Puri o mineralogista John Maui, o botânico francês Auguste Saint-Hilaire, o pintor francês Jean-Baptiste Debré, o paleontólogo, médico, geólogo e zoólogo alemão Hermann Bussmaster e o barão suíço Johann von Tschudi. Pela região também passaram, em 1815, o príncipe William Vide Nieuwide e o naturalista Frans Hess. Ainda que os relatos dos viajantes tragam um juízo de valor extremamente preconceituoso, são válidos os registros em relação à vida material e cotidiana dos índios naqueles sertões. Os sertões do Vale do Macacu pertenciam ao município de Santo Antônio de Sá. Esses sertões eram oficialmente interditados para que através dele não evadisse clandestinamente o ouro extraído do território mineiro. Com a queda acentuada da produção de ouro em Minas Gerais no último quartel do século XVIII, houve uma emigração da Zona da Mata para a região fluminense de garimpeiros em busca de lavras de ouro nos afluentes dos rios Grande e Negro. Um dos precursores foi o grupo de Manuel Henriques, conhecido pela alcunha de Mão de Luva. É muito provável que tivessem tido auxílio de povos indígenas, pois era impossível penetrar na floresta sem o auxílio dos mesmos. O
houve repressão em relação à ocupação clandestina daqueles sertões, com a prisão de Mão de Luva e todo o seu bando. No ano de 1785, o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza autoriza o povoamento oficial daqueles sertões, doando Sesmarias a quem desejasse ali se estabelecer e se afazendar, dando uma atividade produtiva à terra. Iniciava-se a ocupação oficial dos sertões do Vale do Macacu. Além dos naturais da capitania de Minas Gerais que receberam Sesmarias, colonos portugueses provenientes de Açores e da Ilha da Madeira imigraram para aqueles sertões. Outro grupo que também partiu em busca de terras nesses sertões foram as famílias de colonos suíços, que abandonaram a vila de Nova Friburgo buscando terras mais férteis. De início, iniciou-se a exploração do ouro de aluvião. Mas esgotado esse minério, os beneficiários dessas terras passaram a derrubar a mata, plantando na clareira roças de milho, feijão, fumo, tubérculos, frutas, estabelecendo engenhocas e pequena criação de animais. Anos depois, viria a fase de plantação de café. Ainda assim, poceiros recorriam à ocupação clandestina, infiltrando-se sorrateiramente em terras indígenas, fazendo derrubadas, iniciando plantações e legitimando depois as terras usurpadas. Tudo isso contribuiu para a perda cada vez maior de terras legitimamente ocupadas pelos indígenas Coroado e Puri. No noroeste da província fluminense, já se encontravam instalados aldeamentos fundados pelos frades capuchinhos italianos desde o final do século XVIII. Um deles foi o aldeamento de São José de Leonissa, da Aldeia da Pedra, atual município de Talcara, e outro onde é hoje o município de São Fidélis. Ainda que com recursos bastante escassos, iniciam a construção de uma igreja no ano de 1799, auxiliados tão somente pelos indígenas. Depois de 10 anos de trabalho, inauguram a igreja em 23 de abril de 1809, dedicada a São Fidélis de Sigmaringa, um dos raros patrimônios históricos do período colonial no estado do Rio de Janeiro. Já o aldeamento de São José de Aldeia da Pedra, fundado por monges franciscanos, se orgulhavam de ter batizado mais de 700 coroados, 200 puris e alguns botocudos. Os viajantes encontraram essas duas aldeias bem miscigenadas. Diferentemente dos jesuítas, que excluíam qualquer branco junto aos indígenas, os capuchinhos promoviam a miscigenação nos aldeamentos com a finalidade de enfraquecer a prática da cultura puri. De acordo com Burmeister, eram poucos os indígenas que ainda residiam, sendo o povoado habitado também por brancos, negros e mulatos. Tchud visitou os dois aldeamentos e igualmente reforça a imagem de miscigenação. Em 9 de março de 1814, o príncipe regente Dom João VI cria o município de São Pedro de Cantagalo, desmembrando-se de Santo Antônio de Sá. A partir de então, os sertões do Vale do Macacu passa a ser o município de Cantagalo. O aldeamento da Aldeia da Pedra, além de doutrinar os índios na religião cristã, objetivava civilizá-los, o que significava fazer com que abandonassem a prática do nomadismo e adotassem o modo de vida dos luso-brasileiros, a exemplo do trabalho fixo na terra, garantindo com isso a mão de obra barata. O mesmo serviu para as lavouras dos novos colonos na região. A política assimilacionista, lançada desde meados do século XVIII pelo Marquês de Pombal, era retomada e predominava a proposta de incorporar os índios ao império como cidadãos civilizados para servir ao novo Estado,
com o abandono de suas culturas e a apropriação de sua força de trabalho. Burmaster nos informa que na puberdade a separação de rapazes e moças era rigorosamente observada. As mocinhas são afastadas do convívio da família na primeira menstruação, vivendo isoladas. Findo esse período, já podem se casar e recebem, ainda no isolamento, presentes de seus admiradores que pode aceitar ou recusar. A oferta de um presente equivale a um pedido de casamento e a aceitação significa a escolha de seu parceiro. Debris ressalta que, enquanto a indígena poderia casar-se quando atinge a puberdade, o homem somente poderia, depois de ter dado prova de coragem na guerra ou quando trazia um prisioneiro para a tribo. O casamento resultava da vontade dos nubentes e do consentimento dos pais. Um fato curioso foi de um homem branco curado por um indígena. Oferece a ele uma boa recompensa para que desse a composição do remédio. O indígena se recusa a dar a informação e foge. O segredo que lhe fora transmitido pelos seus antepassados é religiosamente preservado. O povo indígena Puri é originário de 4 estados do Sudeste: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Ocupou tradicionalmente toda a região banhada pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Projeto iniciado em 2011 pelo historiador Tutuxamum Puri, existe o movimento indígena Texemim Puri, composto por puris desses 4 estados que realizam pesquisas sobre a história, língua e cultura de seu povo. Entre os objetivos específicos, o ensino e prática da língua Puri, registro dos saberes de anciãs e anciãos da comunidade Puri e a preservação coletiva de suas práticas culturais. O movimento igualmente apoia educadores interessados em incluir conteúdos da história e cultura Puri em seu trabalho pedagógico. O movimento Texemim Puri é uma organização indígena formada por puris dos 4 estados de ocupação originária do nosso povo: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O projeto Texemim Puri se originou das pesquisas de retomada da língua, da cultura e da história do nosso povo, iniciados em 2011, e se constituiu como grupo em 2017. Ipetina Iné 2011, Ronré Arequintequé Boaceprica, Trina, Agarrontiá, Anserron Eitarrantaprica. Muiá Agarron Eichemin Sateprica, Taquinjerron, Ocharré, Rinó, Yunhun Tarrantaprica Tchá. Hobuguri Itanaji, Hobuguri Itanaji, Guaxantie, 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 Akanjana, Machechemba, Akanjana, Machechemba, Hobuguri Itanaji, Hobuguri Itanaji, Guaxantie, 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 Akanjana, Machechemba, Akanjana, Machechemba.
No ano de 1820, uma grande parte da região de Cantagalo é desmembrada para dar origem ao termo de Nova Friburgo, criada especialmente para receber colonos suíços. As famílias colonas receberam glebas de terra no distrito colonial, sendo compelidas a plantar alimentos e criar animais para abastecer o Rio de Janeiro. Nova Friburgo tinha uma extensão territorial quase 3 vezes maior do que os dias de hoje e compreendia os municípios de Sumidouro, Sapucaia, parte de Bom Jardim e de Teresópolis. O juiz Cansanção de Sinimbu, em meados do século XIX, nos informa que se mandou reservar para o patrimônio da vila de Nova Friburgo 1/4 de légua da fazenda do Córrego Danta. Sinimbu relata que habitavam indígenas no território dessa propriedade. O aviso de 3 de dezembro de 1819 determinou removê-los para um aldeamento a fim de serem aldeados e não incomodarem os colonos suíços que eram esperados na colônia. Na Fundação Dom João VI, há uma correspondência de 23 de novembro de 1824 com referência que os indígenas foram empregados para abrir picadas nos terrenos doados aos colonos suíços. O pesquisador Carlos Jaime Jacu confirma que em Córrego Dantas foi encontrado um machado de pedra polida na propriedade de sua família. Eu sei que índios existiram em Nova Friburgo em épocas remotas, porque aqui no Córrego Dantas a minha família teve uma propriedade grande lá e lá foi encontrado um machado de pedra polida. Esse machado está guardado com a minha irmã lá no Rio de Janeiro, esperando que aqui surja um museu para eu então fazer a doação para o museu. Então, esses índios existiram. Um curioso relato, também envolvendo o colono suíço Joseph Hest, nos informa sobre a presença de indígenas na região. Nós, os colonos suíços, vimos muitos índios selvagens, principalmente quando ousamos penetrar mais para o interior. Os índios totalmente selvagens logo empreendiam a fuga, inteiramente nus. Os meio mansos ficam parados timidamente à nossa vista e se escondem atrás das árvores, enquanto as mulheres cobertas com uma tanga sentavam-se rapidamente no chão, como para esconder a sua vergonha. Os homens, ao contrário, armados de arcos, nos espreitavam por detrás das árvores com olhos muito atentos. Eu recomendava que a nenhum deles se fizesse qualquer mal, porque são muito certeiros com suas flechas envenenadas, além de extraordinariamente fortes e muito ágeis na corrida. Atravessam rios grandes e profundos tão rápidos como um peixe. São incrivelmente hábeis e experientes para nadar sob a água. Se alguém os quisesse perseguir, teria de enfrentar a mata densa onde eles moram, o que não é fácil de fazer. Joseph Hest sugere que os indígenas faziam pequenos furtos aos fazendeiros. Igualmente, faz um relato de que quando os indígenas viam os escravos, os matavam quando podiam, pois imaginavam que tais homens, negros como carvão, não eram humanos. Os africanos, sabendo disso, fugiam deles desesperadamente. No entanto, os historiadores ipuris, Tutu Chamun e Tchama Chambé, relatam a existência de narrativas sobre casais formados por negros ipuris fora dos aldeamentos. Existe igualmente o registro da defesa dos negros pelo cacique ipuri Vuitir, havendo inclusive uma palavra em puri que nomeia negros como indígenas pretos. Logo, a miscigenação com negros coloca dúvida em relação ao registro feito por Hest. Outro testemunho da presença indígena na região serrana é feito pelo senhor Moacir Marchon. Então, de lá, casa nossa, a fazenda caiu, o velho falava com o velho, Joaba, você não pode fazer a casa? Tem uma toca de pedra lá na cascata do Sana, muito boa. Aí o velho foi lá ver, gostou, aí levou nós tudo para lá, as criançadas tudo debaixo da toca de pedra.
Era tudo aí, já era de uma família dele, da outra da minha mãe, foi tudo para lá. Seu Moacir, quando o senhor foi morar nessa toca de pedra, Ah. quer dizer, debaixo da pedra, quantos anos o senhor tinha? Quantos anos? É. Naquele tempo lá, eu fui nascido no Corte Santa Margarida, que eu fui para lá, foi com uns 8 anos, mais ou menos. Então o senhor lembra bem, né? Lembro, uns 8 anos, mais ou menos, na toca de pedra. Como é que foi, o senhor morar debaixo de uma pedra? Aqueles avisaram o Chuaba que tinha uma toca de pedra lá, desocupado. Tinha alguma caderna de pedra, né? Mas a maior era essa que nós estávamos. Que já tinha osso de caboclo, tinha machado de pedra, tudo debaixo da pedra. E lá ainda tinha mineral ainda também. Lá onde estava aqueles correios, estava aqueles lápis compridos assim, tudo igual o esmeralda, aquele azulinho, verdinho, cor de vinho. Vocês achavam isso na caverna? Achava. Tirava fogo com fuzil naquela pedra. E achou ossada também? Hein? Tinha ossos? Tinha onça? Osso? Tinha osso de caboclo. Tinha osso de caboclo lá no tempo ainda mais antigo que nós ainda que morava lá. Depois foi acabando, você tem que foi mudando lá para a aldeia velha, né? Para a Baixada, que lá tinha a aldeia velha, era a aldeia dos indígenas. Não? Então o senhor está falando de índio mesmo? De índio. O senhor achou... Como é que o senhor sabia que era uma ossada de índio? A minha avó foi pegada lá de índio. Era uma senhora, então eles pegavam. Igual tinha uma Silvana que morava lá com 100 anos, morreu com 105 anos. Ainda tinha dente natural ainda daquele tempo. Hoje em dia, a criança já está tudo sem dente, chapa já. Né? Mas olha só, seu Moacir, para voltar a essa questão das coisas que tinham nessa caverna, o senhor falou que tinha coisas de índio. Tinha machado de pedra, tá vendo? Machadinho mesmo de pedra. Chanfradozinho assim, chanfrado com um buraco redondo no meio. Que coisa. Para botar o cabo. Prontinho. Prontinho, vocês acharam lá. Não tinha cabo. O cabo já tinha descido tudo já. Mas o senhor sabia que era um instrumento de trabalho. Eu sabia que era onde eles paravam, a parada deles, naquela toca de pedra. Então, os antigos lá falaram que se é caboclo, mas nós sabíamos que lá dava toca de pedra. Nós falamos que não, que era daí, lá do Macabu. No terceiro distrito de Nova Friburgo, em Salinas, onde se situa a localidade de mesmo nome da outrora fazenda Córrego Dantas, localizamos em um bar um precioso acervo de peças polidas de artefatos indígenas encontrados na região. Saint-Hilaire relata que poucos indígenas andavam nus e a maior parte usava trapos que os portugueses lhes davam gratuitamente ou em troca de trabalho. Da estopa dos ramos da embaúba fabricam redes e um tecido grosseiro e resistente com o qual fazem calções que descem até os joelhos. Maui observa que homens vestiam colete e calças e as mulheres camisa e saia com um lenço amarrado em volta da cabeça, à moda das portuguesas. Burmaster escreve que portavam roupas europeias, mas viu também mulheres puris nuas em meio ao seu povo.
Com relação às suas habitações, Burmeister avistou choupanas de coroados na floresta nas margens do majestoso e imponente rio Paraíba do Sul. Geralmente armam suas choças próximas às margens do rio. As choupanas dos puris eram feitas com folhas de palmeira e assemelhavam-se a grandes gaiolas de pássaros. Algumas eram construídas de ramos de árvores inclinados de forma a suportar o colmo ou teto de folhas de palmeira. Os leitos eram de capim seco. Saint-Hilaire viu soches cobertas de folhas de palmeira. Debré também observou que se estabelecem sempre à beira dos rios ou riachos. Segundo ele, as choças dos puris denominavam-se em sua língua coari. De estrutura muito simples, sustenta uma camada interior de folhas de patioba, palmeira de folhas lisas ou helicônia recoberta por várias camadas de folhas de palmeiras coco. A floresta, ainda virgem, era o abrigo dos indígenas que ainda gozavam da proteção do governo contra a invasão dos colonos brancos, vivendo em estado bastante primitivo, observa Burmeister. Em relação ao indígena idoso, os membros da etnia prodigalizavam-lhe cuidados, zelam pela sua subsistência e o cercam de deferências e sinais de respeito. Vive misteriosamente retirado em sua cabana, onde é servido por um jovem executor de suas ordens. Sua idade avançada dá-lhe o direito de presidir as assembleias gerais em que se discute os interesses da etnia, as mudanças de acampamento e as declarações de guerra. Encarrega-se dos discursos aos guerreiros na partida e muitas vezes os acompanha até o campo de batalha para entoar o hino de combate. Sua grande experiência faz com que sejam consultados pelos doentes. A ré chama xambé, tcharré agarro e dalatata tutu chamum, dai tecoi tacupé, anserro timé um guarani, dai o xotimé um jaraguá, São Paulo. Eu sou do movimento Tchemimpuri e, para mim, a importância dessa nossa coletividade organizada é a vivência compartilhada da nossa cultura e da nossa língua retomada e viva. Brochen omi pet na caiapran autônomo protagonista, anserram eitemin sateprica, uarequim tequema, iagademu e amoenirayon andopaiônia papanhique yunhum, tarreantapá crecaia, ré toquerana anserram rondai eisaná, anserram tcharré e identidade da imiti. Ré-puri daimiti. Porque para nós, povos indígenas, o que somos é continuidade, a continuidade dos nossos antigos, das suas cosmovisões. E a nossa língua ancestral, ela carrega e expressa a cosmovisão dos nossos antigos. Os nomes dos nossos povos que carregamos, eles nos são heranças. Herança de luta, de preservação de si, de retomadas, de passar para as gerações seguintes quem somos. De ainda banhar as crianças na água com sangue de tatu, de pedir licença para a Inhaueira, do macu na entrada da casa. A criança que eu tiver, eu vou erguer e oferecer para a nossa madrinha Lua, a Petara, assim como meu pai me ofereceu e me batizou. Petara, petara, poté, miripom. Petara, petara, poté, miripom. Shimanchute, okora die. Shimanchute, okora die. Petara, petara, poté, miripom. Petara, petara, poté, miripom. Shimanchute, okora die. Shimanchute,
Okora die. Depré representa uma cena de viajantes que aparecem em uma aldeia indígena puri. Os dois europeus são introduzidos por um caçador. Presenteia o grupo com uma garrafa de aguardente para facilitar a recepção. Geralmente levam-lhes presentes e, em troca, recebem arcos e flechas. Familiarizados com a língua portuguesa, se fazem compreender, ainda que com uma pronúncia imperfeita. Diante dos estranhos, duas mulheres reunidas em torno de uma provisão de frutas demonstram pudor. Uma esconde os seios cobrindo-os com seus longos cabelos negros, enquanto a outra se esforça para aproximar o pé na parte que deseja subtrair ao olhar dos estranhos. O chefe da aldeia está sentado no chão e cercado de jovens indígenas atentos às suas narrativas. Um menino de cócoras bebe água com a ajuda de um caniço. Na aldeia, enquanto os homens se dedicam tão somente à caça e à pesca, as mulheres e os filhos executam trabalhos domésticos, como cuidar da pequena roça, da alimentação e da fabricação de vasilhas em cerâmica. Parece que herdamos dos indígenas o churrasco. Quando as mulheres da aldeia recebem a caça, limpam, sapecam e cortam em pedaços que são enfiados na ponta de pequenos espetos. Acendem o fogo e colocam os espetos por cima de um braseiro. Em outra ocasião, pegaram um boialaço, cavaram a terra, fizeram um buraco enchendo de galhos e em seguida acenderam o fogo. Quando a madeira se transforma em carvão, colocam sobre o braseiro ardente o pedaço de carne envolvido na pele. Adicionam mais galhos sobre a carne e ateiam fogo novamente. A carne cozida entre duas brasas conserva todo o sabor de seu suco. Existe uma operação que compete exclusivamente às mulheres. Trata-se da mastigação de substâncias vegetais necessárias à composição das bebidas espirituosas. Na cultura puri, essa bebida chama cachipuera e em outras culturas cauim, licor com o qual se embebedam nos divertimentos. As mulheres reunidas dedicam várias horas consecutivas à mastigação dos grãos de milho. Depois de triturados, são cuspidos dentro de um vasilhame. Esta pasta fermenta na água quente durante 12 a 16 horas. Após essa primeira fase de preparação, é despejada em um grande recipiente para novamente fermentar, sendo misturada uma maior quantidade de água igualmente quente. Durante essas duas operações, agita-se esse líquido com uma vareta. Esse licor espirituoso manipulado sem cessar sobre o fogo deve ser consumido ainda quente. A batata doce e a mandioca podem produzir o mesmo resultado. Porém, as mulheres preferem o grão de milho por ser mais agradável para a mastigação. Frutos como a ananás, o caju, entre outros, produzem pela maceração licores extremamente capitosos que os indígenas bebem com paixão.
início do século XIX, os indígenas botocudos são representados como os mais ferozes, antropófagos e rudes. O ataque a um quartel no Vale do Rio Doce motivou Dom João VI, em 1808, a declarar guerra contra os botocudos, animosidade essa que não se estendeu às demais tribos da região. Os pesquisadores puris do movimento Xemi-Puri nos informam que a denominação botocudo era depreciativa e se aplicava majoritariamente aos borum, que viriam a se chamar posteriormente Krenak. Era comum na época chamar botocudo a qualquer indígena resistente ao aldeamento e à catequização, o que na prática incluía os puri. O historiador Braulio Batista Gomes pesquisou sobre a política de Dom João VI em relação aos índios, tendo como fonte o periódico Gazeta do Rio de Janeiro. Qual foi o seu interesse em pesquisar essa população indígena? Porque a gente começa um trabalho de pesquisa, né, principalmente qualquer tipo de investigação histórica, você chega aos povos formadores, né, o grau de receptividade, né, se são agressivos, se não são. E muitas das vezes até os índios são até dóceis, mas eles relatam como para fins de dar uma certa, vamos dizer, uma valorização nas expedições. Eles relatam que os índios são selvagens, são bravos, né, e muitas das vezes nem são tão bravos assim, né. Isso, para a região de Friburgo, que nem eu estava ali falando, eles têm um comportamento diferente dos indígenas do litoral, né? No caso, os goitacás, os macaés, né, que nem eu havia dito, até os próprios tupis, né? Qual seria esse comportamento? O comportamento por ser uma região fria. Como eles não dispõem de vestes, né, eles improvisam peles de animais, né? Nessa região aqui, por hoje, a gente não observa, mas tinha muitos cervos, muitas onças, né? E eles faziam a caça desses animais até não tanto pela carne, mas sim pela pele, né? Pelo trato, para eles poderem ter uma veste que abrigasse do frio. Por ser uma região muito fria, o ornamento de cabelos, né, da forma deles lidarem com o frio, ele se torna um pouco diferente, principalmente os coroados. Agora, foi achado um cemitério com urnas funerárias dos índios em São José do Ribeirão. Você teve conhecimento dessa escavação? Olha, a gente, infelizmente, nós não temos recurso de arqueologia suficiente para poder procurar, porque a região é muito rica, tem muitos dados, muitos fornecimentos, muitos cemitérios que são, vamos dizer assim, perdidos, né, no meio de matas, de regiões onde talvez existisse alguma tábua de índio, alguma aldeia, alguma coisa, que nós não temos, infelizmente, esse recurso para explorar. Mas eu cheguei a ler alguma coisa a respeito. Essa região de São José, ela, por formação do córrego do Ribeirão de São José e do Ribeirão do Capitão, ela é rica em peixes, né? E isso para os índios, o alimento em si, as frutas, né? A região que produz está entre o clima de montanha e o clima um pouco temperado a quente da região de São José, de Bom Jardim, da região de Trajano, né? Onde começa novamente outras escarpas de montanha. Essa região ela era rica em caça também. Isso provavelmente os índios os coroados, os puris e até os coropós da região de São Fidélis, eles tinham o hábito de enterrar também. Eles não cremavam os seus mortos. Eles tinham o hábito de fazer um cemitério, né? E, por si só, geralmente era caracterizado por árvores, né? Eles usavam um tipo de muda de árvores assim que eles achavam bonitas para poder fazer o culto, né, aos mortos Enterrar próximas árvores mais altas, né? Agora, você trabalha com pesquisa na Gazeta do Rio de Janeiro. Gazeta do Rio de Janeiro. O que você achou ali de
com relação a Dom João VI, com relação a essa guerra dele contra os índios? Olha, ele foi muito cruel com muitas tribos e, de um certo ponto, ele declarava uma guerra justa. Ele achava que aquilo era a forma dele se manter, vamos dizer assim, pelos súditos, com um respeito, né? Ele passando as ordens para as tropas exterminarem alguns índios e, do outro lado, tentar... Você viu isso através de decretos? São reclamações de os capitães, né, das regiões, mandavam informações e ele publicava a determinação, né, de se civiliza, né, implanta um processo de civilização daqueles índios da forma portuguesa ou se exterminava. Você viu muito disso? Muito disso, isso. A Gazeta, ela, por ser uma imprensa régia, né, que não aceita, vamos dizer assim, o rei jamais será derrotado. Ou ele é o santo, é o bom, ou ele é o poderoso que vai exterminar aquela raça ali que está sendo, vamos dizer assim, incomodando os projetos reais, né. A Gazeta, ela, num certo período, ela mostra muita sucumbência da cultura indígena, né. Até porque, hoje, nos dias atuais, nós vemos isso. Aparece muito pouco a cultura indígena. A cultura indígena, ela foi suprimida, né? Porque o índio, ele, por viver da natureza, por a caça, a busca de frutos, ele não tinha uma característica agrícola. O índio, ele praticamente, ele não tinha técnica agrícola, né? Ele aprendeu a plantar depois do convívio com alguns portugueses. Ele não tinha essa característica de plantio. Ele explorava da natureza os frutos, né, as raízes, a caça, né, a pesca. Ele não tinha o hábito de plantar, né. Você viu alguma referência com relação aos índios dessa região na Gazeta? Sim, a gente observa, tem alguns pontos, é muito pouco, porque o período é muito direcionado à região auríferas, né, das Minas Gerais, que é o Rio Doce, o caso, a Bahia, né? A documentação é muito direcionada às grandes sedes, às grandes vilas. Eu sou da Uapuri, nosso povo está bem vivo. Sou contador de histórias, contando a história da nossa gente, do meu povo, das minhas bisavós, dos meus bisavós, trazendo a história para o dia de hoje. Usando a nossa língua, Robugure, Itanagi, Guaxantie, Guaxantie, Ropuki, nós estamos aqui, bem vivo. Faço parte do Conselho Estadual do Direito Indígena pelo Movimento de Ressurgência do Povo Puri. Vamos, minha gente, todo mundo junto, firmeza com o nosso povo Puri. Tangueta, Tanguacha, Tangueta, Tanguacha, Yawera Chorikamu, Yawera Chorikamu,
ei lacaré, omrinha pom, ei lacaré, omrinha pom, asate prikacha, asate prikacha, Sertões do Leste. É a penetração feita por aqui, não obstante um aviso, né, da carta cartográfica de que aqui era sertão, né, ocupado por índios bravos. E bravos tinha uma conotação de ainda selvagens. Isso, né? selvagens. E o que a gente vê muito assim, com relação a estudos, é que o homem branco ele nunca penetraria nas florestas, nas matas, sem o auxílio dos índios. Ok? Você que pesquisou alguma coisa do Mão de Luva, você viu alguma referência dele com população indígena? Tem uma referência, também é uma fonte um pouco assim, vou te dizer, romântica, né? Que o português, quando ele se mistura numa aldeia, que ele presentia, ele dá um presente ao cacique, ao índio, ele se torna amigo. E realmente, para ter esse acesso às trilhas, essas coisas, e conseguir, ele deve ter conseguido uma influência de algum cacique para poder dar esse suporte. Isso, dar esse suporte. A exploração que ele realiza, o Rio Negro, que é o Vale dos Dois Rios, né, o Rio Negro e o Rio Grande, é um pouco complexa, porque o ouro de aluvião é muito complicado para poder ser explorado. E o índio, no dia a dia, ele conhece o metal. Se ele vê alguma coisa fora do normal na água, ele vai achar aquilo ali interessante, ou vai cultuar, ou vai separar. E qualquer espécime de ouro que o Mão de Luva, que o Manuel Henriques possa ter encontrado, ele teve auxílio de índios, sim. Né? É muito complicado de se ter uma fonte para poder fazer um relato desse tipo, porque o descaminho. Ele não teria como escrever isso, como relatar isso, como informar, porque na verdade era como se fosse uma pilhagem à coroa. Né? Pelas normas regentes da época, ele teria que vir explorar com autorização do rei. Ele não poderia simplesmente sair de uma região muito cobiçada e muito disputada para poder chegar a uma região que ele implantasse o sistema de exploração dele. Eu acredito no auxílio dos indígenas, sim, nesse processo. A formação das aldeias em si, da região, se deve muito à guerra no litoral. Né? Os índios que vieram para a serra,
eles eram combatidos, as tribos não tinham, vamos dizer assim, uma paz entre eles. Eles viviam, uma aldeia vivia em guerra com a outra. Isso foi provocando a subida, né, a procura de novas terras, justamente para evitar o conflito. Até porque a gente estava citando o caso das tribos de Macaé, né, de Campos, dos Goitacazes em si, eles eram numerosos, né? E os coroados e os puris, apesar de ser descrito como bravos, o número deles era menor. Eles não tinham como, em combate, combater outra tribo de outra aldeia. Eles não tinham número suficiente, armamento suficiente disponível, né, para poder combater essas tribos. Então eles vieram se alocar na serra, né, ocupar essa região de Friburgo, de Sumidouro, até um pouco ali no Carmo, né, na divisa com Minas. E essa região... Sapucaia é um nome indígena. Sapucaia é indígena. É um nome Isso. indígena, porque ali foi uma freguesia de Friburgo. Isso, ali foi pertencia, no caso, a freguesia de Friburgo. Faz divisa com Minas. Isso, Mar de Espanha, com Além Paraíba, né? Depois, se não me engano, passa a pertencer a Magé. Passou a pertencer a Magé, né? Magé foi criado, Magé era o caminho entre Minas e Baía da Guanabara, né? A verdade, foi uma faixa de terra, ali existe a estrada, a verdadeira estrada imperial, né? Passava por ali, o caminho real, né? Que nem eles falam, foi a ligação entre o Rio Paraíba e a Baía da Guanabara, né? Era a principal. Eles tiraram Sapucaia de Friburgo e passou a integrar Magé, né? E depois, mais tarde, foi criado Sapucaia, foi criado a Vila de Nossa Senhora Aparecida, né? Foi criado uma parte ali na divisa Paraíba do Sul, foi criado Três Rios, foi criado Petrópolis, Teresópolis, né? Teresópolis, a grande parte do município de Teresópolis fazia parte de Friburgo, né? Do Vale Feliz ali em Albuquerque, para Bom Sucesso, Vieira, aquela região era Friburgo, né? Tanto quanto Sapucaia, Mariana, Campinas, né? Sumidouro, pertencia à região de Nova Friburgo. Agora eu queria saber, assim, você é historiador, você faz assim, já conversei com você tem uma pesquisa bem abrangente. O que te levou assim a ter interesse pela população indígena, a ficar um pouquinho? Qual foi esse interesse? Quando a gente começa a pesquisar os povos formadores, né, não tem como deixar o índio de lado, né? Os povos formadores são os europeus, os indígenas, que são os nativos, e os negros, né, os africanos, né? Braulio, eu não sei a sua opção política, mas a gente não pode deixar de falar da frase do Bolsonaro, né, de que ele pretendia fazer com que os índios fossem humanos como nós, né? Não sei se você... Olha... Isso lembra muito o relato dos viajantes, aquele etnocentrismo, né? Isso. Europocentrismo, sei lá, em que eles falam, eles são selvagens, não sei o quê, porque é uma questão de alteridade, né? Uma questão de você não entender a cultura do outro, né? Quer dizer, então você vê relatos de viajantes assim, do século XIX, com preconceitos, né, quanto aos índios, e você vê hoje o presidente falando que eles vão ser humanos como nós, ser humano como a gente. O que você achou? Olha, a gente jamais pode chamar um indígena ele não é um bicho, ele é um ser humano, ele tem a cultura dele, ele tem o jeito dele. Ele foi criado pela natureza, a natureza fez ele assim, né? A civilização só veio atrapalhar. A verdade é essa. Você vê o Bolsonaro também tentando uma evangelização indígena. Não. Mesmo processo, mesmo erro que nós cometemos no passado, né? Ele está querendo retomar isso, né? Evangelizar a ocupação das terras indígenas, né? Por conta dos minerais, a mesma coisa que se fez no passado, né? Esse tipo de atitude, né, governamental é o que a gente vê no período joanino, né? Isso é absurdo. Nós não podemos simplesmente arrancar um povo de um território onde ele vive da caça, da pesca, né? Nós temos que ter ciência e consciência disso. Ele vive daquilo ali.
hábeis caçadores, os indígenas eram muito procurados pelos viajantes. Eram utilizados em suas excursões através da floresta para abater os animais selvagens, cujos hábitos conheciam perfeitamente e provendo a alimentação da caravana. Conduzido unicamente pelo instinto natural, se orientam no meio da floresta pelo olfato. A vista exercitada e sempre vigilante percebe o rastro do animal unicamente pelos sinais de alteração produzidos pela sua passagem entre as folhagens. O pagamento consistia em algumas garrafas de aguardente. Alguns se comprometiam a fazer a escolta durante um tempo ilimitado. Outros, encontrados por acaso, acompanham o viajante durante tão somente certa distância. Os puri eram considerados pelo governo como selvagens. O termo tapuia, botocudo, índio bravo, se cruzam nos registros e no imaginário da época, em oposição aos índios mansos, de catequização viabilizada pelo uso das línguas tupi, conhecidas pelos colonizadores. Conforme os historiadores Puri, Tutu Chamun e Tchama Chambé, do movimento Tchemin Puri, os vários registros sobre a dificuldade de se aldear ou catequizar os Puri não condizem com o relato dos viajantes sobre o engajamento dos indígenas nas forças militares. Burmaster observa que os puri plantam mandioca, laranjeiras e bananeiras ao lado de suas casas, o suficiente para o seu consumo, não havendo excedentes. Empregam-se como diaristas nas fazendas mais próximas, abatendo e transportando a madeira. Usavam machado com tal destreza que em poucos instantes conseguem derrubar árvores grossas. Levam os touros até o rio numa espécie de trenó. Uma vez lançadas nos rios as toras, são amarradas de modo a formarem uma espécie de balsa ou jangada. Nesse transporte, os índios são extraordinários e ficam semanas sobre os troncos que flutuam até chegar ao seu destino, escreve Burmaster. Mas ainda havia etnias que não se submetiam à vida sedentária, retirando-se para o mato, vivendo da coleta e alimentando-se exclusivamente da caça e da pesca. Como os outros viajantes que passaram por essa região, Tchudi associa a civilidade dos indígenas quando se prestam à execução de algum trabalho. A penetração na floresta apenas poderia ser feita pelo homem branco, tendo como guia o indígena. Para se chegar aos indígenas considerados selvagens, ou seja, que não foram aldeados, somente por intermédio dos indígenas guias. Tenu ahi ope pote, tenu ahi. Tenu ahi ope pote, tenu ahi. Tenu ahi Hashem Hashem, tenu ahi. Tenu ahi Hashem Hashem, tenu ahi. Tenu ahi petara saima, tenu ahi. Tenu ahi petara saima, tenu ahi.
Tenuahi, Nhamanya Maitu, Tenuahi. Tenuahi, Nhamanya Maitu, Tenuahi. Tenuahi, Churi Saima, Tenuahi. Tenuahi, Churi Saima, Tenuahi. Tenuahi, Satemakapon, Tenuahi. Tenuahi, Satemakapon, Tenuahi. Em boa parte do século XIX, o município de Sumidouro fazia parte de Nova Friburgo. Tratava-se da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. Em Sumidouro, foram localizadas essas pedras polidas atribuídas aos indígenas, onde têm sido realizadas escavações arqueológicas pelo Instituto de Arqueologia Brasileira. O historiador Leonardo Iorio nos revela o registro da presença indígena na fazenda do Paredão, em Sumidouro. Havia o problema, por exemplo, dos índios, que às vezes algumas pequenas tribos, elas se localizavam na sua terra e a maneira de colocá-los para fora era a bala. E nesse documento que você tem, desse manuscrito da Fazenda do Paredão, você tem relatos de indígenas ocupando terras? Tem relatos de correria de índios, eventualmente, né? Quando os índios passavam. Então eles tinham uma visão extremamente ruim do índio, porque era predatória para a produção, então o objetivo era reunir os fazendeiros locais e expulsá-los de preferência para o interior, lá para Minas Gerais. Era uma preocupação ainda, embora nos pareça hoje o indigenato uma coisa tão distante, naquele tempo não era muito comum, mas eventualmente acontecia. De aparecer tribos acredito, ali não me diz quantos, eu nunca tive noção de quantos, mas acredito que tribos pequenas, né, que de passagem ficavam ali assentados na terra durante um tempo. Mas para que eles não causassem problemas, se reuniam e os expulsavam com crianças, com o que fosse, para o interior de Minas, e até se dizia, e que de Minas eles resolvam e levem mais para o interior do país. É porque o índio ele tem essa coisa da coleta, né? Por onde ele vai, ele para, ele é nômade, né? Ele faz a coleta, deveria pegar as coisas da fazenda e depois, de alguma forma causava ali prejuízo, exatamente. Eles se referem como aos índios? Em relação a tribos ou chamam de indígenas? Eu não me lembro de tribo, não. Eu me lembro de índio e me lembro muito dessa expressão, correria de índios. Correria de índios. Porque a correria, eu não sei se é porque a correria acontecia na hora que eles eram expulsos ou porque a correria no sentido de que eles ficavam percorrendo talvez a região, né? E aliás, nesse ponto, eu me lembro inclusive de alguns relatos também nesse livro de menções a cemitérios indígenas naquela região da Conceição, da Freguesia Nacional da Conceição do Paquequer. Cemitérios indígenas, a presença ainda de cemitérios ali em determinados locais, ali acho que até falam em locais no Alto de Morros, não me recordo. Então ainda havia essa presença do indigenado de uma certa maneira. Na Fazenda Santa Inês, em Paraíso do Tobias, segundo distrito do município de Miracema, foi localizado em 2011 um sítio arqueológico na superfície rochosa de um córrego. Foram identificadas marcas de polimento e de amolação no local. Provavelmente estas marcas estão relacionadas à fabricação de machados líticos.
Ao que tudo indica, pertencia à população indígena Puri. Em Nova Friburgo, entrevistamos Vilma Cunha Dias, que descende da etnia Puri, nascida no município de Sumidouro. Vilma, você é descendente de Puri, da tribo Puri. Você nasceu em Sumidouro. A sua avó, né, que era Puri. Conta um pouquinho dela. Como é que foi sua relação com a sua avó? O que ela tinha? O que você se lembra de um comportamento, alguma atitude dela que seja diferente, né? Entre aspas, homem branco, né? Porque eu estava acostumada a chegar perto dela, falar com a minha avó, porque era minha avó e eu sempre fui muito falante. Aí ela, quando não queria mais falar, ela batia na minha perna e falava assim, sai daqui, sai. Aí eu saí do quarto dela. Ela só ficava no quarto. A linguagem dela, ela falava como? Era difícil, Eu entendia porque eu estava acostumada a ela falar comigo, aí eu entendia, mas é tanto que as outras não conversavam com ela, só eu. E como é que era? Você sabe dizer mais ou menos? Você se lembra de palavras que ela falava, que você achava assim estranho? Engraçado, não posso dizer porque eu não achava nada estranho nela. Acho que eu entendia ela bem. Mas você não lembra assim de, por exemplo, como ela te chamava, na hora de chamar atenção, na hora de se referir a alguma situação, ela usava assim uma coisa, você se lembra assim de alguma coisa? Não, ela era calada. Ela foi lá para casa para ficar com o papai só 15 dias. Ela tinha 2 filhas lá no Rio de Janeiro, que eu nunca vi na vida. Sabe? Quando eles vieram, quando esse meu avô veio de Portugal para Brasil, ele foi para o lado dessa tribo, que ele gostava de Ela se casou com um português? Ela se casou lá nas coisas dela, porque casamento de índio eu não sei. Eu sei que era... Sim, mas o seu avô era português, você falou? Português, Que veio de lá de Portugal. Madeiras. Da Ilha da Madeira? Isso. Tá. Ele veio para o Brasil e ele se estabeleceu em Sumidouro. Como é que ele conheceu a sua avó? Não, ele conheceu a minha avó lá, na tribo dela. Que era lá, era... Agora o lugar que eu me lembro, porque eu era muito pequena, né? O lugar da tribo Puri. Isso eu não sei onde é. Você não sabe dizer onde? Não sei onde. Mas tem muita gente que conhece. Tá, então ele veio para o Brasil, ele acabou conhecendo a sua avó no aldeamento. Ele veio mesmo ele era... Isso foi mais ou menos, só para a gente situar, foi mais ou menos em que ano? Porque o seu pai tem, hoje, ela teve 3 filhos, né? 2 filhas e um filho. E seu pai, você nasceu em que ano? Papai é de 1892, parece. Seu pai, o nascimento? Morreu com 94. Ah, tá. Assim mesmo porque mamãe morreu primeiro, e ele ficou tão saudoso que eu chegava e ele falava assim... Você nasceu em que ano, Vilma? Eu nasci em 35. 35, tá certo. Então vamos situar aqui mais ou menos o seu avô, conheceu a sua avó. A gente não falou ainda o nome dela. Qual o nome dela? Minha avó eu chamava de Veneranda. Veneranda, né? Tá certo. Então o seu avô conheceu sua avó no final do século XIX, né? No aldeamento, e ele acabou conhecendo ela e se casou com ela. Tiveram 3 filhos. O que você pode falar mais da sua infância com a sua avó? O que você lembra dela? Você falou que ela era quieta, ela falava pouco? Não, ela era muito calada, porque ela não sabia muito português. Ah, entendi. Então, ela ficava quieta, sabe? E só falava comigo porque eu sempre fui muito metida, né? Eu sempre gostei de saber as coisas. Então, eu falava com ela. Aí, quando ela enjoava de eu falar com ela, que eu falava uma porção de coisa que eu não me lembro, né? Ela falava assim, sai. Eu já sabia que eu tinha que sair de pé dela. Não queria mais conversar. Não queria mais.
Quer dizer, com relação então ao comportamento dela, ela era uma pessoa quieta porque ela tinha esse problema da comunicação, né? Eu acho que sim, porque as outras minhas irmãs, elas não. Elas tinham 5 depois de mim. Então, elas não iam perto dela. Primeiro que todas trabalhavam. Entendi. Agora, com relação à comida, você se lembra que a sua avó fazia alguma coisa diferente para você? Não, ela não cozinhava, ela só, não. Ela, quando foi ficar com o papai, ela já estava idosa, não era nova. Então, ela não cozinhava. Agora, o papai, ela dava assim, aipim, essas coisas de índio mesmo, que ele sabia, né? Que ela gostava. É. Ah, então ela foi morar com o seu pai? Foi morar, não, ela ficou 15 dias, ela voltou para eles lá. Porque ela não perdeu o marido, não, o marido estava lá. Ela veio, só ficou 15 dias e voltou para as filhas. Lá eles tinham uma lavoura de laranja. Lá onde? Lá no Rio de Janeiro. É que era assim. Agora, Vilma, em que momento você soube da sua vida que você era descendente de índio? Ué, quando eu era pequena, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, nem 8, acho que eu não tinha. Seu pai falava, você é descendente de índio? Não, ele falava assim, a sua avó é índia, da tribo Puri. Só que você não fala com ninguém, mandava não falar com ninguém. Tá? E eu obedecia, porque eu era muito obediente. Então, seu pai pedia para não falar? Não falar com ninguém. Eu não sei se é por isso que as outras não sabiam, porque ele falava muito, era comigo. E você tem uma irmã que tinha o apelido de Puri. É Claudete. Claudete, até hoje ela é viva. E As outras já morreram. Todas. porque você falou comigo que ela parecia bem com... Não, ela tinha a cara mesmo da avó. Da avó, puxou a avó, né? É, olhar assim, a gente... Você é cara de índia. A cara de índia. Sabe? Cara de Só índia. tinha um corpo excepcional, lindo o corpo dela. Não sei se era de índio. Aham. Não sei o que Cabelos também. cabelo bonito, dela, né? tudo era de índio. Então, pela semelhança da sua irmã, né, com a avó, ela tinha o apelido de Puri. É, e a gente fala, e sempre falava com ela, sai daí, Puri, quando ela fazia as coisas que me interessavam. Sai, Puri! Assim, igual a avó fazia comigo. Ai. E você, Vilma, como é que você trabalhou com essa sua identidade com relação aos índios? Você tinha mais curiosidade de conhecer sobre a história dos índios da sua região, de um modo geral? Não, minha filha, eu fui até catequista. Religião minha católica, apostólica e brasileira, porque não sou romano. Tá, mas eu digo assim, com relação à cultura indígena, você se preocupou em saber mais por essa questão da identidade? Ou para Não, você, não? aí, minha filha, eu estudei muito, né? Então, eu sempre fui muito aplicada para estudo. Eu sempre era primeira aluna, porque eu tinha uma coisa que ninguém sabia, mas eu tinha memória fotográfica. Ô Vilma, você sabendo então que sua avó era da tribo Puri, você passou isso para os seus filhos? Não passei não, porque meu pai pediu para não falar nisso, aí eu esqueci. Você nunca chegou para sua filha e falou, você é descendente de uma Puri? Nunca falou para sua filha? Desde o momento que seu pai pediu para não falar que Eu não você era falei, descendente... fiquei só para mim, porque... Ô, Vilma, a gente sabe que Sumidouro teve uma presença marcante de tribo Puri. Provavelmente o seu avô conheceu sua avó nessa região do Sumidouro? Você pode... Eu acho que porque eles sempre falam, papai não dizia, eu sei que depois o meu avô porque a gente ele sabe foi que para o Sumidouro Rio. tem uma presença marcante de Puri. Então, possivelmente, ele conheceu a sua avó lá. Ou seja, no final do século XIX, a gente ainda tinha nessa região algum aldeamento, alguma coisa Tinha sim, mas eu, por Mas você não exemplo... tem certeza de onde exatamente o seu avô conheceu a sua avó. Onde ela estava? Você não sabe Ela dizer. estava na tribo mesmo, agora Sim, a mas tribo eu não sei você onde não é. sabe onde é. Papai nunca falou. A gente vai imaginar que fosse mesmo em Sumidouro. Porque no final do ele foi século fazer... XIX. Ele era... Como é que a gente chama a palavra? Ex-braviador, não é?
Ex-bravador. Ex-bravador. Ele não pegou sua avó a laço, não? A laço. Ah, é? Porque era Foi. comum, né? Foi a laço. Meu Então pai conta essa falava história. comigo. Como é que foi que conta? Como é que se fala na família? Que ele foi na Pai, eles trilha? não deixavam a gente falar nada. Não, mas eu falei, você disse que você afirmou que sim, que ele pegou ela a laço na Ele falava que ele casou com ela, mas pegou ela a laço. Só isso que ele falava, mais nada. Papai, não é que ele tinha vergonha, não. Acho que o pai dele devia falar, não fala com ninguém. Porque, já pensou, de repente, naquele tempo, prendia a pessoa, né? Eu tenho a impressão quando ele foi para o Rio para fazer dinheiro, porque lá ele vivia lá na tribo, né? Eu acho que ele começou a trabalhar na lavoura, porque ele veio de Portugal, ele era lavorista, eu acho. da Ilha da Madeira, né? Da Ilha da Madeira. Então, aí que ele conseguiu, né? Porque todo mundo chegava no Brasil de fora, fazia dinheiro. Só o brasileiro que era duro, não sabia, não fazia nada. Né? Hanjo ha 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 ha. Hanjo ha ha. Hanjo ha. Hanjo ha ha. Hanjo ha 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 ha. Hanjo ha ha ha. Hanjo ha 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 ha. Hanjo ha ha ha. Hanjo ha ha ha. Ashishande, Honkashate, Inyankoya, Poxa Pefreira, Pigagikaman, Yunyum Tatak, Hongle, Kahe, Antaprika, Glengoglere. Na morte, os parentes se reúnem em torno do defunto. Após uma curta oração, exprimem sua aflição com uivos e contorções. As mulheres chegam em histeria. Deita-se o morto na cova e recobre-o com terra. Os uivos recomeçam e se prolongam durante o dia inteiro. No dia seguinte, tudo volta à ordem. Os coroados tinham o costume de enterrar seus chefes de um modo peculiar. Os despojos mortais do cacique eram enfeixados dentro de um grande vasilhame de barro chamado camucim, que enterravam profundamente aos pés de uma grande árvore. As múmias eram revestidas de insígnias e colocadas na urna funerária de cócoras, uma posição de descanso. No distrito de São José do Ribeirão, em Bom Jardim, o Instituto de Arqueologia Brasileira localizou vestígios de uma antiga aldeia indígena de tradição una no sítio da família Tardim, descendentes de colonos suíços. Foi identificado como sítio cerâmico pré-histórico com enterramentos dentro de urnas. Foram resgatados artefatos líticos, destacando-se pontas de flecha, cachimbo cerâmico, machados de pedra, polidor, um enxó e 13 urnas funerárias. Apesar de estarem muito fragmentadas, pode-se observar que em 4 delas subsistiam fragmentos de ossos humanos. Essa região era freguesia de Nova Friburgo no século XIX. Nossa produção foi até São José do Ribeirão, no sítio do queijeiro João Batista Tardim, conhecer o local que foi um antigo cemitério indígena e onde foram realizadas as escavações. Seu João Batista, olha só, quando a equipe aqui de arqueólogos estiveram aqui, onde eles fizeram as escavações? Olha, nessa área toda aqui, toda em volta aqui, eles fizeram a escavação e acharam Em volta da tudo casa da do senhor? casa, tudo. Sim, sim. Assim,
Até você pode apontar mais ou menos até em que área eles Não, fizeram as aqui, olha, tudo que você vê aqui em volta, assim, tudo. Tudo onde cavaram, eles acharam, tudo. Não tinha um lugar que não achava, todos os lugares achavam as coisas. Era. Agora me diz uma coisa, o que eles acharam? O que o senhor viu assim que eles Não, acharam? eu não acompanhei, entendeu? Porque quem acompanhou mais foi o Jonas, meu irmão, entendeu? Mas eles acharam várias panelas de caboclo, que eles acharam machado dos índios que fala, acharam aonde que eles faziam a cabana deles. Tudinho, como foi aqui, a cabana era aqui, entendeu? Eles acharam, que eles cavaram, acharam aqueles buracos certinho, onde que eles faziam a cabana. Acharam também, o senhor falou, seria urna funerária, né? Urna. Isso foi a última coisa que eles arrancaram de pé do pé de Sapucaí ali. Eles arrancaram uma grande e acharam, dentro daquela, acharam outra. Aí outra. Tinha ossada. Olha, aquela eles não quebraram não, levaram ela inteira. Ah, não quebraram? Não. Conseguiu arrancar inteira. Aí aquela eles não quebraram ela. Não abriram? Não, aqui não. Eles falam que dentro daquela maior que eles achou, quebrou só de fora. A de dentro eles achavam que podia ser criança que estava até enterrado dentro, entendeu? Que eles calculam mais ou menos que é 800 anos até. Eles falavam que é mais ou menos a faixa de 800 anos. Para eles chegarem à conclusão que essa área aqui tinha urnas funerárias, objetos dos índios, quem foi que achou primeiro o objeto? Olha, quando nós mudamos para aqui há 51 anos atrás, nós éramos 11 irmãos. Então a gente sempre tem aquelas brincadeiras de fazer brincadeira no chão, de cavar e fincar esteio. Por trás da casa ali, que eu posso até mostrar em vocês o local. Meus irmãos cavando na hora de almoço, acharam aquela panela redonda e pensou que era até ouro dentro daquela panela. Correram chamar meu pai e a gente foi tudo lá para olhar. Chegou lá, meu pai falou assim, não, vamos cavar para ver o que é. E fomos cavando e tirou uma das maiores panelas que achou. Só que nós quebramos ela, a tampa por cima. Porque era uma cerâmica, eu só falo panela, Sim, mas era cerâmica. mas de barro. Aí, quer dizer, no que quebrou, dentro dela tinha vários ossos, dente, tinha só osso e dente, né? Foi o que a gente achou. Aí a gente ficou com aquilo e andou mostrando a muita gente até. O prefeito da época veio aqui, eu não lembro se era o Capitão Benedito, eu não me lembro, porque isso faz 50 anos atrás, eu não me lembro direito, entendeu? Que aí aquela panela ficou em casa aqui por muito tempo guardada. Aí depois nós até plantamos 2 pés de ipê naquele local, que nós arrancamos por 2. E nós ficamos parados com aquilo, sempre achando que podia achar alguma coisa. E quando a gente trabalhava, arava às vezes o terreno com boi, quebrava muitas. O bico do arado pegava e quebrava, mas a gente não esquentava a cabeça não. E isso ficou por isso mesmo, entendeu? Quebrava porque passava por Passava, e ficou. Aí quando os filhos do Jonas, meu irmão, estudavam no colégio, fazendo trabalho de colégio, eles soltaram isso lá no colégio, entendeu? Foi aonde que veio esses equipe de fora para poder cavar e foi aonde que eles acharam várias coisas mesmo. Achou muito. Ficaram aqui por mais de 3 meses. Cavando. Deixa eu perguntar ao senhor, ficaram 3 meses fazendo escavações? Por mais de 3 meses que ficou. Por mais de 3 meses. Isso foi em 2011. Para relacionar então, acharam cachimbo também, né? Sim. Ossada, urna funerária. Urna, machado que eles falavam, aonde que fazia a cabana deles, achou aqueles buracos tudo certinho, que era grande até aqui. Eles acharam tudo certinho aqui. Então a gente está aqui exatamente no quintal da sua casa, que há 50 anos você achou, como você disse, uma cerâmica, né? Sim. Com ossada, sim. Que a gente hoje sabe que era de índios, sim. né?
Então você Sim. conta aí pra gente. O local onde estão esses 2 pés de ipê aqui, ó. Foi a primeira vez que a gente achou, foi aqui, onde estão esses 2 pés de ipê, ó. Brincando, meus irmãos, na hora cavando. Quer dizer, a gente chamou meu pai, que achou até coisa linda, né? Chamou meu pai, e aí nós cavamos, achou e tinha ossos e dente, foi só que a gente achou mesmo na época, entendeu? Aí, e a gente na época até comentou com muita gente, o prefeito da época veio aqui várias vezes. Quem era o prefeito? Eu não lembro da época, mas para mim era Capitão Benedito, que faz 50 anos atrás isso, entendeu? E aí vocês plantaram esse ipê no Plantamos local. os 2 pés de ipê para ficar a marca, entendeu? A gente plantou. E através disso, depois, quer dizer... Né, você já contou, o seu sim, irmão sim, meus irmãos, divulgou né? que tinha achado isso e vieram os pesquisadores. Foi, né? foi. Agora, dona Eda, a senhora é descendente de... Qual o nome completo da senhora? Bem, eu sou Eda Maria Balbi, sou bisneta de uma índia. Esse conhecimento desse fato, através da minha avó, da minha mãe, porque era um dos fundadores do lugar, da vila de São José do Ribeirão, que foi o capitão José Elias Caetano de Azeredo, o qual eu sou bisneta. Ah, a senhora é bisneta do capitão Elias, coronel Elias. Ah, a senhora é de Azeredo, dele. Por lado da minha mãe. Por lado do meu pai veio da Itália. Balbi, com né? 20 anos. Veio de Nápoles. Então a senhora sempre soube que a senhora era descendente de índios? Sim. Sempre se falou isso na família? Minha avó, minha mãe, minha avó, ela dizia, era uma índia, mostrava o lugar, vinha com a gente passear, mostrou o lugar, que é esse aqui, de índios. Porque o capitão José Elias Caetano de Azeredo casou-se com uma índia. Ah, é? Uma índia mesmo, não era cabocla não, né? Ela falava uma índia. Então eu sempre soube que eu era bisneta de uma índia. Isso o capitão José Elias de Azeredo. A primeira mulher morreu, parece que era portuguesa, que chamava Maria. Agora, eu sei que a segunda era uma índia que pegou a laço para casar com ele. Foi pega a laço, como era o vocabulário da época, para casar com meu bisavô. A senhora sabe o capitão José Elias Caetano de Azeredo, que era um dos fundadores da vila de São José. Isso. A senhora sabe dizer a tribo? A senhora sabe dizer a tribo? A tribo, de que tribo era, não sei não. Não, né? Nunca falaram com a tribo de índios. Agora, na história do estado do Rio de Janeiro, que eu sou professora, eu pesquisei que vinham de Campos, que aqui, né? Por aqui, passando por Barra Alegre, chega e tal, dos Purus. Eram os Purus que habitavam aqui. Puri. Os índios Purus. Deixa eu ver se eu lembro outro nome. Tinha uma outra tribo também, mas eu não estou lembrando o nome. Agora, o Purus eu não esqueci. A seguir, fomos até Bom Jardim, no Galpão Cultural,
conversar com quem acompanhou as escavações no sítio da família Tardim. Odélio, nós tivemos as escavações, né, dos arqueólogos em São José do Ribeirão, em Bom Jardim. Nessa ocasião, você acompanhou o trabalho desses arqueólogos. Eu gostaria que você me contasse como é que foi essa questão da vinda desses arqueólogos, o trabalho deles, quanto tempo eles ficaram. Você que foi designado para acompanhar, né? Não, eu não fui designado, não. Foi assim, um ex-aluno meu estava trabalhando nessa escavação. Aí ele, em conversa, me contando, né, sobre, eu sou muito curioso. Aí eu fui um dia lá, ele disse que podia, né, fui. E nisso eles já estavam fazendo esse serviço já há uns 3 meses, em segredo, né, porque eles fazem para não ter curiosos, nem ninguém ficar atrapalhando, né, o seu trabalho. Aí, mas fui muito bem recebido pelos arqueólogos, me apresentei, né, e fiquei amigo deles. Nisso, eu acompanhei quase toda manhã, eu ia, antes de ir pro CIEP, onde eu trabalho, cedinho eu ia lá um pouco, dava uma olhada, eles me explicavam uma porção de coisas que eu fiquei feliz de, né, acompanhar aquilo que eu sempre via. Arqueólogo, para mim, era uma pessoa no Egito, isso. Aí, né, aqui em Bom Jardim, e uma coisa assim interessante, não era uma história recente, uma história bem anterior, né, ao descobrimento, né, que eles contam mais ou menos, né, os trabalhos científicos, aquela coisa, né, imaginam de 800 a 500 anos. Foi a datação que eles deram. A datação que eles deram. Aí eu fiz mais 500 a 800. Ele não, por quê? Porque a gente não tem certeza, mas data-se mais ou menos disso. Quer né? dizer, a avaliação preliminar deles foi de que as urnas funerárias tinham entre 500 e 800 anos. Né? Aí mais curioso ainda, porque olha, uma coisa, né? A gente conta a nossa história de 500, né? Aí eu fiquei muito feliz. E nisso, aí eles vieram, né, se apresentaram ao secretário, ficaram amigos, né, da gente, estavam sempre aí. E como eles faziam esse serviço pelaquela empresa Anel, esqueci o nome. Aí eles levaram esse material para o Rio para ser estudado, né? E até hoje não retornaram, mas parece que fracassou financeiramente no projeto de pesquisa, né? Eles não tiveram condições de analisar, né? Todo o material. Não, isso aí parece estar parado. Ainda não tiveram, né? Ainda não tiveram. Isso. Agora, quantos arqueólogos trabalharam nessa Trabalharam 2 arqueólogos. Só 2? Só 2. E mais assistentes? Não, os assistentes, tinham esses que faziam um serviço bem bruto, né? Mas tinham mais 2 ou 3 assistentes que eram alunos, né, da faculdade de arqueologia. E que faziam o serviço mais minucioso, e esses outros, né, carregavam bastante terra. Que eles ficam peneirando, coisas que a gente olha assim, não, sabe? Pedacinhos, coisinhas muito interessantes. Agora, o que mais eles contaram para você? Assim, você sempre passava lá, eles iam conversando, o que mais de particularidade eles contaram sobre essa escavação? Uma coisa, né, as urnas funerárias, eu imaginava, é tão pequena, como que eles botavam... Abrir uma dessas urnas? Não. Não. Conforme eles tiraram, justamente para não atrapalhar o serviço de arqueologia, né, porque aí eles, lá no laboratório, eu acredito que lá tem outras coisas, né, mas eles tiraram, tipo, radiografia do material, e muitos levaram 12 urnas, né? Foram 12? 12 ao todo. E acredita-se que tinha mais. Agora, sendo que também tem relatos de que a família que mora nessa propriedade,
eles já tinham visto, né, outras, inclusive crianças brincaram com aquilo, quebraram, jogaram fora. Eu fiz uma entrevista lá, eles acharam uma panela, que eles chamam de panela, pensaram até que fosse uma panela de ouro, aquelas coisas folclóricas, e realmente eles manusearam, né, uma dessas urnas. Quer dizer, de qualquer forma, eles, conforme eles tiraram essas urnas, eles levaram. Mas também me parece que acharam pequenos objetos, como cachimbo, né? Ah, sim, acharam um objeto que, para mim, não sei, mas para eles era um cachimbo, que parece que alguma tribo indígena, né, nessa região tinha o hábito de fazer o cachimbo daquela maneira. Aí levaram muito vestígio de carvão, que também eu não vi nada, mas para eles disseram que era. E algum pedaço de dente de algum, né, porque uma urna parece que estava quebrada. Aliás, todas elas estavam quebradas, rachadas, mas, né, naquele todo. Você chegou a comentar comigo que os arqueólogos falaram sobre, antes de serem colocados nas urnas, que eles eram cremados. Ah, sim, eles eram cremados, né, e depois eles colocavam aqueles restos, né, nem tão queimado, dentro dessas urnas e enterravam. E tinha ritual, né, bem interessante. Eu não sabia dessa parte da cremação, que eles cremavam antes de colocar nas urnas. Isso, antes de colocar nas urnas. E eles citaram as tribos desses índios? Não. Não citaram, né? Não citaram. Somente índios, não chegaram a falar de que tribo eram as índios? Não. Porque é uma coisa muito nova para a nossa região. E quanto tempo eles ficaram fazendo essas escavações? Uns 6 meses. 6 meses? Quer dizer, tiraram 12 que você citou? 12 urnas. Mas o potencial era maior, né? Talvez era maior, porque aí tem uma construção, né, no sítio. Tem uma construção e eles só puderam ficar no entorno. Mas acredita-se que onde está a construção tem mais. Você chegou a perguntar na época, ou alguém perguntou, por que aquele cemitério indígena estava ali naquela região? Eles chegaram a dar alguma explicação assim? Pois achou muito difícil por aqui ser uma região fria, né? E o índio ele não se adapta, né, ao frio. E justamente passar por aqui e vim de sumidouro, que eles começaram a mapear, né, através de sumidouro. E uma região tão montanhosa, né, chegarem aqui. Né, e é isso. Isso causou um estranhamento também para os arqueólogos? Para os arqueólogos, justamente isso. Agora, eles depois fizeram um caderno, né, que a gente sabe, falando de sumidouro, fizeram também Sapucaia, né, fizeram aqui em São José do Ribeirão. Você é professor, né? Isso teve algum impacto para o município de Bom Jardim, saber que em um de seus distritos foi localizado um cemitério com urnas funerárias? Pois é. Não foi muito divulgado isso na época, justamente porque eles ficaram de mandar um material de pesquisa, né? E, inclusive, esse material, as urnas, né? Eles iam fazer doação para o município para montar uma sala no museu, né? Mas contando uma história, relatando uma coisa, né? E esperando até hoje isso aparecer e não apareceu. Até hoje vocês não têm assim, um feedback nenhum sobre essas escavações? Não. Nunca fizeram contato? Pois é, a gente perdeu assim, o contato deles, né? Mas isso está lá no Instituto de Arqueologia do Rio de Janeiro.
De acordo com os relatos dos viajantes, tudo indica que o território dos indígenas era cada vez mais reduzido em razão do aumento de colonos estrangeiros, bem como de indivíduos provenientes de outras províncias. O diplomata suíço Tschudi assinala que roças de milho, feijão e cana, bem como pastagens, tomavam cada vez mais o lugar da mata, avançando sobre a floresta. Em razão disso, os indígenas forçosamente vão sendo obrigados a se retirar. Observa que se impõe ao índio o dilema inexorável: a assimilação ou a rendição. O dia dos Puri estavam contados, observa. Saint-Hilaire nos traz um importante depoimento que resume bem a tensão entre os indígenas e os poceiros. Terminada uma dança dos indígenas, o chefe mais velho do grupo veio sentar-se aos pés do proprietário da fazenda e dirigiu-lhe com um tom bastante tímido, mas ao mesmo tempo solene, um discurso em um português simples. Essa terra nos pertence e são os brancos que a povoam. Desde a morte do nosso grande capitão, somos escorraçados de toda parte e não temos mais nem lugar suficiente para poder repousar a cabeça. Dizei ao rei que os brancos nos tratam como cães e rogai-lhe que nos dê terra para podermos construir uma aldeia. Em várias partes do Império, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, a questão indígena torna-se basicamente uma questão de terras. As câmaras municipais intensificavam investidas para apoderar-se das terras das aldeias. Para justificar a extinção dos aldeamentos, construía-se o discurso da mistura e do desaparecimento dos indígenas. Contrariando esses documentos, os indígenas reivindicavam os seus direitos. Não foram poucos os líderes que se deslocaram à corte para pessoalmente pedir ao rei Dom João VI a defesa de suas terras. Aprenderam a valorizar acordos e negociações com autoridades e com o próprio rei, reivindicando mercês em troca de serviços prestados que lhes garantia alguns direitos, dentre os quais a terra coletiva. Os povos Puri e Coroado sofreram um processo de genocídio e etnocídio ao longo dos séculos XVIII e XIX. Igualmente, a expropriação de seus territórios, diáspora da população sobrevivente e negação de sua existência pelo Estado e pela história oficial. No entanto, a memória da identidade do povo Puri, e que compreende os Coroado, permanece viva nas regiões ocupadas tradicionalmente por esse povo. Atualmente, os povos indígenas têm tido cada vez mais o reconhecimento de seu verdadeiro lugar na história, na cultura e na sociedade, desafiando a política assimilacionista que pretendia extingui-los. Petara, petara, poté, miripom. Petara, petara, poté, miripom. Shimanchute, okoradie. Shimanchute, okoradie. Petara. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.